Mateus capítulo 16, nós vamos ler a confissão de Pedro, que está a partir do verso 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória seja dada ao nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, Deus, te adoramos nesse momento, nós te louvamos, ó Deus, nesta hora, e que o teu poder, Senhor, seja nesse instante, em que a tua palavra é lida, e quando falarmos da sua palavra, manifesta, em o nome do Senhor Jesus nós pedimos, venha agir de maneira poderosa, venha ser conosco nesta noite, Senhor, nos abençoando, porque a sua palavra ela é poderosa, porque a tua palavra, Deus, é revelação, porque a tua palavra, Deus, traz bênção, traz vitória, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor tem a vitória, a bênção, a providência para as nossas vidas, e nós cremos nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, nesta noite nós queremos intitular As Portas do Inferno não prevalece contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? Nós vemos, irmãos, nesse texto bíblico que nós lemos, no versículo 13 diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Nós vemos, irmãos, que Jesus, ele, chegando a esses discípulos, eles quis saber como que eles viam ele, ou o que eles pensavam dele. Veja como é importante o que o Senhor Jesus ele deixa nesse texto bíblico para nós. Porque às vezes nós pensamos que não faz diferença do que nós pensamos de Deus ou do Senhor. Mas por esse texto bíblico que nós lemos hoje, a confissão de Pedro, nós vemos que Jesus, ele chegando nesse lugar, em Cesareia de Filipe, ele interroga os seus discípulos. Ou seja, ele chega neles e começa a dizer o que vocês acham que eu sou, ou o que as pessoas estão dizendo. E é interessante que cada pessoa tinha um pensamento de Jesus. Cada um tem uma visão de Jesus. E aí nós vamos vendo isso nesse texto bíblico. Quando Jesus interroga e diz: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, Deus quer saber o que as pessoas têm nos seus corações, o entendimento que elas têm na sua mente. E aí no versículo 14 diz: Eles disseram, uns dizem que é João Batista. Então, para muitas pessoas, Jesus era João Batista. E quem era João Batista? João Batista é o precursor, é o que veio antes de Jesus. João Batista é o que foi degolado. E João Batista havia morrido. E muitas pessoas pensavam que Jesus era João Batista. O entendimento estava distorcido. Mas Jesus não era João Batista. João Batista era o precursor, ou que veio trazer a palavra e a revelação de que após ele viria um que seria mais poderoso do que ele. Jesus é mais poderoso do que João Batista. Jesus não é João Batista, mas algumas pessoas diziam que Jesus era João Batista. E aí ele continua interrogando e eles continuam dizendo: outros dizem que é Elias.
E aí então quer dizer, já que não é João Batista, será que Jesus é Elias? Quem é Elias? Elias é o profeta. Mas o que aconteceu com Elias? O que aconteceu com Elias? Elias morreu? Não. A Bíblia diz que Elias foi para o céu, ele foi transladado. Então, você vê que havia um pensamento de que de repente Elias também voltou. E Elias seria Jesus. Porque tem texto bíblico que fala que Elias vai voltar. Mas não é que Elias, o profeta, vai voltar. Mas significa a unção que estava em Elias em outra pessoa. Mas não Elias. Mas tem pessoas que pensou que Jesus era também um Elias. E nós vemos então que alguns pensavam que ele era João Batista. Outros pensavam que ele era Elias, né? E ele continua interrogando. Aí outros disseram, Jeremias. Quem foi Jeremias? Um profeta do Velho Testamento, usado por Deus. Só que Jesus também não é Jeremias. Então Jesus não é João Batista, Jesus não é Elias, Jesus não é Jeremias. Então nós vemos, irmãos, que havia um período em que as pessoas não sabiam quem Jesus era. E eles pensaram, será que ele não é o profeta lá atrás? E também havia uma concepção de que o morto podia voltar em outro corpo. E então eles pensavam, é Jesus em outro corpo. Tipo um espiritismo. Mas não, Jesus não é João Batista. Jesus não é Jeremias. E Jesus não é Elias. Aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus então interroga, né? E aí ele diz, se não é Jeremias, se não é João Batista, se não é João, então é um dos profetas. Então é algum dos outros profetas que existia, tipo Isaías, tipo Ageu, tipo Amós, mas também não era. Jesus não é um dos profetas que morreram e voltou. Jesus não é um João Batista, não é um Jeremias e também não é um João. E aí entre eles ali, havia alguém que talvez saberia. E aí Jesus disse, e vocês, os discípulos? Porque a primeira pergunta não foi para eles, foi para eles perguntando o que os outros diziam. Mas agora Jesus se direciona aos seus discípulos, os que andou com ele, os que conhecem um pouco mais, e disse, o que vocês dizem ser o Filho do Homem? E aí nós vemos uma coisa, irmãos. Os outros lá fora podem não saber quem Jesus é, mas você sabe quem Jesus é. Ou deve saber quem Jesus é. Amém? E aí, e vocês, discípulo? E o que era um discípulo? Era um aluno, um aprendiz. Era como nós na escola. Nós somos um aluno na escola, lá onde nós estudamos, ou na escola bíblica da igreja. Os discípulos eram alunos de Jesus, discípulos, aprendiz de Jesus. Então, e vocês que estão na minha escola, o que vocês dizem que o Filho do Homem é? Aí diz a Bíblia que Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo. E o que significa o Cristo? Irmãos, a Bíblia no Velho Testamento, ela vai mostrar o povo de Israel no deserto, e vai mostrar que Deus tirou eles do Egito, Deus tirou eles com mão forte, Deus conduziu eles para uma terra prometida, mas antes eles passam pelo deserto. E no deserto Deus começa a dar sinais para ele,
Deus começa a ser a nuvem que cobre eles. Deus começa a ser a tocha de fogo que acende à noite para clarear o arraial. Aquela nuvem que cobria eles do sol, era Deus ali dizendo: eu vou trazer para vocês um certo alívio. Eu estou aqui. Tanto é que o Moisés disse assim: se a nuvem andar, eu ando. Se ela não andar, eu não ando. Se Deus falar, eu faço. Se Deus não falar. Ou seja, eu estou na direção da nuvem de Deus. Se Deus disser anda, eu ando. Se Deus disser não anda, eu não ando. E aí, eles tinham Deus ali com aquela nuvem. Eles tinham Deus como um sinal de fogo ali à noite, aquecendo do frio. Aleluia. E dizendo: eu estou aqui sobre eles. E eles foram, e em determinado momento eles precisaram beber água. E foi quando Deus deu água da rocha para eles. E lá na frente o Senhor vai dizer que aquela rocha era Cristo. Então a pedra que seguia eles, a Bíblia fala, a pedra que acompanhava eles. Então eles encontravam pedras, e a pedra que eles encontravam era Cristo com eles. Cristo era simbolizado pela pedra. Então Deus sempre esteve ali. Então, quando Pedro ele faz a revelação, tu és o Cristo, ele tá levando a revelação mais profunda que existe, porque o apóstolo Paulo diz que todos beberam da mesma água, todos beberam de uma mesma fonte, de uma mesma água, e Paulo diz que eles beberam de Cristo. Então a rocha era Cristo. Ou seja, o Deus de Israel acreditava, o povo de Israel acreditava em um Deus que era Cristo. E Pedro está falando, tu és o Cristo, o Deus de Israel. Aleluia. Por isso que é a revelação muito profunda que Pedro deu aqui a resposta. Ele não disse tu és Jesus. Ele disse tu és o Cristo. Então ele fez a conexão com o que Paulo ensinava. Ou com o que Paulo ensinou depois, né? Com o que Paulo veio ensinar. Que aquela rocha era Cristo. Então Israel acreditava em um Deus que era Cristo. Então o Cristo, o primeiro conhecimento de Deus foi com Cristo. Não foi com Jesus, o título Jesus. O título Jesus foi dado após o nascimento. Mas ele já era Cristo. Aleluia. No Velho Testamento ele era o Cristo. E aí é interessante porque Pedro, ele vê Jesus e sabe que Jesus tem uma origem de nascimento da família de José e de Maria. Ele sabe que Jesus teve um nascimento em carne. Mas quando ele vai se falar de Jesus, ele trata Jesus como sendo o Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Tu és o Cristo. Aleluia. O Filho de Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí quando ele usa a frase o Filho de Deus vivo, ele usa uma frase conhecida do povo de Israel, dos judeus, que Filho do Deus vivo significa a mesma origem. Tu és o Cristo, Filho, Deus vivo, ou seja, da origem unigênita, porque Jesus, ele é unigênito. E o que é unigênito? Não é filho primeiro filho, que nem a gente conhece, o filho unigênito, o filho primogênito, né? E que alguns, ele é unigênito. E o que é unigênito? É diferente de um filho primeiro. Ele é unigênito no sentido de único da sua espécie. Único da sua espécie. Então, quando Pedro fala, tu és o Cristo, ele faz a revelação de que Jesus é o Deus de Israel, o Cristo, aquela pedra. Ele é aquela pedra que esteve lá e que eles feriram e beberam água. E quando ele diz, tu és filho de Deus vivo,
Então ele está se referindo àquilo que os judeus já sabiam. Que não era filho no sentido como nós temos hoje de família e filhos. Não. Era mesmo da sua espécie. Como Jesus é unigênito, o único da sua espécie. Não há um segundo da sua espécie. E aí, essa revelação é tão profunda que no versículo 17, Jesus diz assim: E Jesus respondendo disse: Feliz ou bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou carne e sangue. Você não fez revelação de carne e de sangue. Então ele não fez uma revelação de Deus, carne, mas se revelou Cristo. E Cristo é Deus, é Jesus antes de se encarnar. É Jesus antes de se fazer carne. Olha como é profundo. Então antes de Jesus se humanizar, porque Jesus já existia em espírito, mas antes dele se fazer carne, então Pedro não fez uma revelação da carne de Jesus, não. Ele fez a revelação de Deus. Tu és o Cristo, tu és o Deus de Israel. Aleluia. E aí Jesus disse, respondendo, disse: Feliz és tu, Simão, porque tu não revelou carne, sangue, mas meu Pai. E quem é Pai de Jesus? Né? Quem é Pai de Jesus? O que nós precisamos entender, irmãos, é que a referência que Jesus faz de Pai é referência do Espírito. Jesus, ele tinha que fazer umas colocações, porque Jesus, ele estava humanizado, em carne, mas ele não era por si só. Ele não era por si só dizer eu sou, não, por si só, não. Então ele tinha que fazer referência ao Espírito. E Jesus chamava o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, vamos dizer assim, de Pai. E por quê? Porque o Espírito de Deus é que gerou a carne. Então Jesus, humano, ele falava do Pai, do Espírito que movia sobre ele como move sobre nós nesta tarde aqui, aleluia, nesse início de noite. Aleluia. Então Jesus chama Pai o Espírito que criou a carne, que se fez. É como hoje nós temos esse entendimento. Por quê? Porque nós não adoramos outro Deus, mas nós adoramos o Pai. Porque o apóstolo Paulo diz para nós, há um só Deus, o Pai. Por quê? Porque o único Deus é o Pai. Aleluia. Ou seja, o que isso significa? O único Deus é o Espírito. Por isso que Jesus diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então ninguém chega ao Espírito que está em Jesus, senão por Jesus. Então tem que olhar para Jesus e crer em Jesus, encontra o Espírito que está em Jesus. Porque o Espírito que está em Jesus é o Deus que nós adoramos. Amém? Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, aquela carne e o Espírito que estava dentro dele formava o quê? Um único Deus. Então esse Deus está aqui nesta noite. Aleluia. E esse Deus toca sobre a nossa vida com poder. Glória. E você sente o Espírito do Senhor, aleluia, aqui. E Jesus está sendo glorificado. Glória. Aleluia, nesse lugar. Aleluia. E o Espírito do Senhor, ele te traz força. E o Espírito de Deus te traz graça. E o Espírito de Deus te traz unção. Aleluia. Tem momento, irmãos, que nós passamos dificuldade, medo, insegurança, sentimos insegurança, e aí nós nos voltamos para Deus.
E o Espírito de Deus, o Senhor, Ele age dentro de nós. E Ele diz, confia. E Ele diz, espera. E Ele diz, eu sou contigo. O Senhor está aqui nesta noite. Ele diz, eu sou contigo. Por onde quer que eu andar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ele é o Deus que se revela a você de dia e de noite. Ele revela você no tempo da insegurança, no tempo do medo, no tempo da dificuldade, no tempo da enfermidade, no tempo do choro. Você pode ter passado um momento de choro e de dor, mas o Senhor foi lá, colocou a mão sobre ti, te restaurou, te fortaleceu e te deu alegria de novo. Aleluia. Tem momento que nós pensamos que o mundo acabou e o Senhor então nos dá força para nós entendermos que vai amanhecer, vai chegar um novo dia e nós vamos estar em pé, na força, na glória de Deus. Aleluia. Como ele disse sobre Jerusalém, levanta, resplandece, porque já vem a tua luz. Aleluia. Tem momento que nós achamos que não tem luz, que nada vai acontecer, mas o Espírito do Senhor que está sobre nós, que nós recebemos revelação, Ele sempre vai falar conosco. Aleluia. E vai agir na nossa vida para nós termos presença dele em nós. E Ele está aqui nesta noite, glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui conosco, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É só nós, irmãos, sabermos quem Ele é. Nós não podemos ser como aquelas pessoas que lá de fora que ficava chutando quem Jesus era. Ah, ele deve ser um profeta. Ah, ele deve ser Jeremias. Ele deve ser João Batista. Ele deve ser um dos profetas. Não, nós temos que ser como Pedro. O Senhor é o Cristo. Aleluia, nós temos que ter a revelação em nosso coração e nenhuma dúvida mais. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, único da essência, único da espécie. Aleluia, único gerado. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Feliz és tu. A felicidade vem na nossa vida quando nós entendemos. Bem-aventurado você é, irmão. Glória a Deus, porque revelou meu Pai que está nos céus. Aleluia. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Aí o Senhor chama ele de Pedro agora. Aleluia. Não é mais Simão, agora tu és Pedro. Pedro significa pedra. Tu és agora pedra. Tu és agora firme. Tu és agora isso que eu estou dizendo que tu és Pedro. Aleluia. Deus também olha para nós e diz, agora você é isto. Deus muda, irmão, nossa história. Quando nós conhecemos o único e verdadeiro Deus, nossa história é mudada. E nós nos tornamos firmes, nós nos tornamos fortes na presença do Senhor. E aí ele diz para Pedro, tu és Pedro. Aleluia. Não é mais frágil, não é mais levado pelo vento. Não, agora tu és pedra. Aleluia. E aí Jesus diz, glória a Deus, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Glória a Deus. E é interessante, irmãos, porque nessas vírgulas tem alguma explicação ainda. Jesus muda o nome de Pedro, diz agora é pedra, mas sobre esta pedra, e aí ele não está falando de Pedro mais. Tu és Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, ele está falando de outra pedra já, que é Cristo. A pedra que Pedro falou lá atrás, chamando ele de Cristo. Entendeu? Aquela pedra que estava lá no deserto, que eles beberam água.
Tu és Pedro, uma pedra. Mas sobre esta pedra, sobre essa revelação que você tem, Pedro, sobre essa revelação de que Cristo é a pedra, Aleluia. sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. A igreja está edificada sobre a pedra que é Cristo, não sobre Pedro. O catolicismo diz que a igreja está edificada sobre Pedro. E de Pedro saiu tudo. Não. Tu és Pedro. Mas sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja. A igreja é edificada sobre a pedra que é Cristo. Jesus é a rocha eterna. Aleluia. Jesus é o que dá força e firmeza para você. Você não está sobre a areia, você está sobre a rocha, firmado. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Aleluia. E aí, irmãos, ele continua dizendo aqui, ele já disse que já chamou Pedro de pedra, já disse que edifica a igreja sobre Cristo, que é a pedra ou a rocha. E ele diz algo muito importante para nós concluir. Ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão Aleluia. contra ela. Aleluia, Jesus. O inferno, ele tem portas, muitas portas. O céu tem uma porta, que é Cristo. Uma porta que se abre para a minha salvação e para a tua salvação. Uma porta aberta, única, que é Cristo, o Senhor. Mas o inferno, ele tem várias portas. Aleluia. Portas que se abrem lá para levar pessoas para a destruição, para a morte. Mas ainda que o inferno tenha portas, não prevalecerá nenhuma porta do diabo contra a igreja. Aleluia. Aleluia. Porque uma porta se abriu, poderosa, gloriosa, de salvação para nós, irmãos. E nós estamos na porta que é Cristo, o Senhor da glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós não vamos ser destruídos e a porta do inferno não prevalece contra nós, porque o Senhor edifica a igreja. Glória a Deus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é a revelação de Cristo, é a revelação de Deus. Você que tem revelação está edificado como igreja de Deus. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja edificada, contra a igreja do Senhor. Você é igreja, você é igreja do Senhor. O Senhor estabeleceu você como igreja. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Sobre a revelação da palavra que você recebeu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus diz que edifica a igreja. Glória a Deus. E hoje Deus está nos edificando por sua palavra, e hoje Deus está nos edificando pelo seu poder. E Ele faz uma promessa nessa palavra para você: as portas do inferno não prevalecem. Talvez no nosso trabalho, talvez no nosso dia a dia, talvez em algum momento da nossa vida, alguma porta do inferno está ali, tentando a tua vida, tentando, saindo demônios dela para te destruir. Portas do inferno. Sabe quando você diz assim: puxa, não sei o que está acontecendo, mas parece que está vindo coisas ruins. É as portas do inferno. Elas se levantam, elas vêm contra nós, mas nós estamos firmes sobre a palavra do Senhor, sobre a rocha. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, contra a sua vida. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir fraca e as portas do inferno parecer ser fortes, você diz: eu sei que uma única porta pode derrotar essas portas do inferno, vai derrotar todas elas, porque a porta que é Jesus Cristo,
A porta dos céus é Jesus. Aleluia. E essa porta é mais poderosa do que todas as outras portas. Glória a Deus. Aleluia, ela te dá proteção, ela te dá esconderijo, ela te dá alívio, ela é com você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, oh glória. Aleluia, o poder do Senhor eu creio. Está aqui, Senhor, agindo em nosso meio. Aleluia. E rasuri anda labanai. E cada bacanda ragassuri canda lai. E canda labasuri anda labacanda rabana. E calabacona raci. E canda laganagasu. Oh, glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu sei que o Senhor é porta, Deus querido, para abençoar, Deus querido, a nossa vida, para agir de maneira gloriosa nesta noite, em nome do Senhor, ó Deus grande e Deus poderoso. Por isso nós te louvamos, porque estás aqui, Senhor, para ser sobre nós, para ser na nossa vida, e nós estamos recebendo essa grande revelação, Deus. Nós, Deus querido, estamos numa peregrinação, como eles estavam lá no deserto, mas uma diferença existe. Nós já conhecemos a rocha viva, a rocha eterna, a rocha que nos dá água, a rocha que nos sacia, Deus querido, a fome. Eu sei, Deus, que nós estamos na palavra, na revelação certa do Senhor, Deus. Por isso nós também somos bem-aventurados, ó Deus, na tua presença nesta noite. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então que o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Então que o Senhor venha ser conosco nesta noite. Então nós não andamos no escuro, nós andamos sabendo, temos a revelação do Senhor. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o mesmo que estava lá no deserto, tu és a nuvem, tu és o fogo, tu és a rocha que deu água para Moisés e para a nação de Israel, e nós bebemos desta água hoje, e nós estamos aqui, Senhor. Derrama desta fonte, derrama desta água sobre as nossas vidas, nos abençoa, Senhor, age sobre nós de maneira poderosa e seja conosco nesse culto a qual estamos fazendo aqui, Senhor Deus, em Arapongas, Deus, Paraná. Que a tua presença seja aqui, que a tua unção seja aqui, que este lar e que essa cidade receba a bênção do Senhor. Nós profetizamos sobre os vizinhos que estão aqui, nós profetizamos sobre as pessoas que moram em volta, nós profetizamos sobre as vidas que temos recebido oração, pedido de oração pela irmã Rita. Senhor, visita aquela moça, Deus, deprimida, aquela moça, Deus querido, com medo, aquela moça passando por aquela situação de dificuldade, mas vai agora, Senhor, sobre a vida dela, e os laços sejam quebrados, as angústias sejam tiradas, o medo seja desfeito, e a proteção do Senhor seja na vida dela. Nesse momento, eu creio, os laços sejam quebrados e ela seja abençoada, assim como nós também sejamos abençoados. E eu te louvo, a Deus, por esse culto, eu te louvo, a Deus, por tua presença, eu te louvo, a Deus, pela vida do Ayrton, da Rita, pela vida do Mateus, do Davi, pela nossa vida, de todos que estão em nossa volta aqui, Pai, que a tua presença venha ser. Sim, e onde está chegando a nossa oração, onde está chegando o nosso louvor, ali tem pessoas também que estão recebendo paz nas suas casas. Eu creio pela tua palavra. Glória a Deus. Eu creio, Deus, que o Senhor está abençoando os nomes que estão sendo colocados pela irmã Rita. Eu creio que o Senhor está colocando, Deus, as vidas aqui debaixo das tuas mãos e abençoando elas todas em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigado, Deus.